A graça e a paz de Jesus, amados, retornando com o nosso pão da casa. Hoje nós estamos lendo Gênesis capítulo 32. E se você nos escuta através da rádio, nos assiste através da TV, você pode também nos acompanhar através do nosso canal no YouTube. Então lá estão gravados, armazenados, todas as gravações do Pão da Casa. Você pode acessar o canal, nos seguir, e você vai ter disponível ali muito material para o seu crescimento espiritual. E no capítulo 32, Jacó está retornando para Canaã, para a terra do seu pai Isaac e do seu irmão Esaú. E a palavra de Deus diz que ele manda mensageiros adiante dele para avisar a sua chegada. Quando eles retornam, ele informa: teu irmão está vindo, e com ele 400 guerreiros junto com ele. E Jacó, naquele momento, ele teve medo. Ele teve medo do conflito com o irmão. Ele teve medo da promessa do irmão de matá-lo. E ele ora a Deus. E ele lembra duas coisas ao Senhor na sua oração. Ele diz assim: o Senhor foi que me dirigiu para voltar, dizendo que eu seria abençoado ao voltar. Isso é, Jacó não estava ali simplesmente pela sua ideia. Ele estava seguindo uma direção de Deus para o retorno à sua terra. A segunda coisa é que ele lembrou a promessa de que Deus daria para ele uma descendência, uma grande descendência, como as estrelas do céu e as areias do mar. E por que é importante a gente perceber isso no texto? Porque muitas vezes nós vamos seguir uma direção de Deus e vai parecer em alguns momentos que nós estamos indo na direção errada. E os nossos sentimentos, nossos medos, podem impedir ou desviar a gente dessa caminhada. Mas Deus realmente tinha dado direção. Então, as promessas, as direções são dadas por Deus, mas nós precisamos orar a respeito delas, né? A gente pode lembrar nas Escrituras que Deus prometeu a Israel um cativeiro de 70 anos na Babilônia. E depois eles deveriam retornar. Mas quando os 70 anos terminaram, eles não retornaram imediatamente. Alguém precisou interceder para o retorno do povo de Israel. Então, assim como essa história, Jacó também ele tinha uma palavra de direção, tinha uma promessa, mas o seu irmão estava vindo e com certeza ele ainda estava furioso. E ele precisou orar, ele precisou interceder, ele precisou buscar a Deus e lembrar as promessas, né? E Deus deu restauração. A gente percebe a restauração que acontece entre os irmãos. É tão importante que nós tenhamos restaurações familiares, como essa que houve. Aí você percebeu que antes de acontecer, houve uma luta interior de Jacó, e até uma luta de Jacó com Deus. Ele fez a família passar o Vale do Jaboque, o rio, e ele ficou só. E ali teve uma luta dentro de Jacó. E uma luta com Deus também. A palavra de Deus diz que, como um homem, Deus lutava ali com Jacó. E em determinado momento, a luta como que entrasse em um impasse, né? E Jacó disse assim: olha, não vou deixar você ir sem antes você me abençoar. E Deus pergunta para Jacó, ali através do anjo. Ele pergunta assim: qual o seu nome? Porque era importante ele dizer o nome. Jacó precisava reconhecer quem ele era. E desde o seu nascimento e tudo que ele fez apontava para o significado do seu nome, que era usurpador, enganador. E quando ele diz: olha, eu de fato, Senhor, eu sou esse enganador. Quer dizer, enganei meu pai, enganei meu irmão, enganei todos. E por causa disso ele fugiu da casa do pai, fugiu ali do tio. E agora ele estava de novo desejando fugir do irmão, de não encontrar, de não reconciliar. A vida de Jacó era fugir. E a Bíblia diz que Deus tocou ele na junta aqui da coxa. E ele diz assim: olha, Jacó, você não vai se chamar mais por esse nome, mas o seu nome será Israel. Israel é príncipe de Deus. Aí o nome de Jacó foi mudado. Quando um nome é mudado na Bíblia, está se falando de uma nova postura de identidade. Quer dizer, uma identidade espiritual nova, não mais enganador, mas um príncipe de Deus, um representante de Deus. E é interessante que Jacó saiu daquele encontro mancando da coxa. É como se Deus dissesse assim: olha, tu nunca mais vai fugir, né? Não tem nem como correr, né? Porque eu toquei aí na sua coxa, né? Então,
assim, Deus ele quer restaurar os relacionamentos, Deus nos dá a palavra e nós devemos permanecer firmes na direção que Ele dá. E a gente deve passar pelos tratamentos de Deus para que Deus forge e expresse através da nossa vida a identidade do Filho de Deus que Ele já colocou em nós através da obra de Jesus. Amém, meu amado? Então, corra na direção de Deus, corra na direção da restauração dos relacionamentos, principalmente os relacionamentos familiares, e seja cada vez mais abençoado por Deus. Então, Deus te abençoe, receba o pão da casa.